Vamos tratar sobre a questão do estado do Rio Grande do Sul, a situação fiscal do Rio Grande do Sul, que é um tema bastante debatido, que tem sempre bastante controvérsia, né, com relação a isso, como sempre, como todos os temas, e que, como sempre, também geralmente é tratado de uma forma um pouco precária, assim, um pouco profunda e sempre parcial, né, como sempre, como tudo. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na questão fiscal do Estado, tá? E primeiro eu vou começar com algumas recomendações. Primeiro aqui a relatório da dívida do Estado, certo? Que está disponível no Tesouro, no site do Tesouro da Fazenda, que eu vou mostrar alguns dados aí durante a apresentação. Aqui também tem no site do Tesouro os servidores públicos, certo? Que tem aí o dado mais recente agora, do número de servidores públicos, dá para fazer uma verificação histórica, os salários também, não é? Eu já chamo a atenção aqui, no caso, que grande parte dos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul, se a gente olha aqui executivo, né, 127 mil servidores, sendo 79 mil na área de educação, não é? 18 mil brigadianos, 3.500 bombeiros, 5.500 policiais, Instituto Geral de Perícia 961, não é? Penitenciária 5.500, tá? Então, o grosso aqui e 13.800 na área da saúde, educação, segurança, principalmente, não é? Depois, judiciário aqui, né, com 9.200, Poder Judiciário, Ministério Público, quase 3.000, e também saúde, tá? Então, saúde, segurança, educação, mas educação e segurança principalmente, e o judiciário, tá? Então, é isso. Esse aqui é um relatório recente que saiu aí, uma análise aí dos benefícios fiscais, das renúncias fiscais do Estado do Rio Grande do Sul. Está disponível na internet, tá? Que é bem interessante. Esse aqui é um estudo que eu fiz com o João Batista sobre o número de servidores públicos do Estado ao longo do tempo, desde a década de 90, que eu vou mostrar alguns dados aí. Aqui o estudo do colega lá da Secretaria da Fazenda, o Jacob Bratz, que explica a deterioração recente das finanças públicas e quais são as perspectivas. Esse aqui também é um dado que os dados que eu vou utilizar aqui, que foi feito pela extinta Fundação de Economia e Estatística, relatório da análise da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul, certo? E aqui também um estudo que saiu também do Tesouro do Estado, elementos para uma agenda estratégica de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, tá? Então, essas são as principais referências que eu estou utilizando aqui, embora sejam outras também, tá? Mas esses estudos são interessantes. Vamos ver, vamos discutir então aqui a situação do Rio Grande do Sul com um pouco mais de profundidade, né? Porque geralmente é vinculado de uma forma um pouco simplória o debate, né? De que o Estado gastou demais e agora tem que pagar. É mais profundo do que isso, tá? Então vamos dar uma olhada no panorama fiscal do Estado. Receitas, despesas, desonerações, resultado fiscal, endividamento, previdência, questões federativas e o diagnóstico e possibilidade, tá? Primeiro o seguinte, tá? Vamos lá, vamos problematizar a discussão, não é? O estado do Rio Grande do Sul é um estado, é uma região que está numa transição demográfica bastante acelerada, certo? Aqui é a pirâmide etária do Rio Grande do Sul em 2019. O envelhecimento populacional acentuado, o que tem impactos tanto sobre os serviços públicos propriamente ditos, quanto para os próprios servidores que vivem bastante, tudo, não é? A questão previdenciária do Estado, que é bastante delicada. Então, no estado do Rio Grande do Sul, felizmente, as pessoas vivem bastante, o que é um sintoma de desenvolvimento, e tem nascido menos gente já há algum tempo, tá? Então, e aqui é uma perspectiva para 2050, que vai afunilar completamente, vai se tornar uma pirâmide invertida, não é? Cada vez menos jovens e cada vez mais idosos. Então, essa é a transição demográfica acelerada que a gente está, tá? Que tem impactos diversos. Desempenho da receita total nos últimos
nos últimos períodos, aí da década de 70, na verdade, uma trajetória levemente ascendente, não é? Aqui sai de um patamar de 9% do PIB para um patamar de 13% do PIB, tá? Numa trajetória aí de mais de 40 anos, tá? A despeito das desonerações, a receita total sobre o PIB tem uma trajetória ascendente. Aqui olhando um pouco as despesas, tá? Boa parte das despesas são outras transferências, esse aqui, não é? A primeira, ou melhor, este aqui é pessoal e encargos, né? É claro, serviço público é serviço e, portanto, a gente, assim, em grande medida, acaba sendo professores e policiais, grosso, professores e policiais, tá? Aqui, em segundo lugar, outras despesas correntes, que é o chamado custeio, ODC, né? Que aqui a ODC pega SUS, que é receita vinculada, não é? Transferência para municípios e despesa para outros poderes, principalmente, tá? A questão de aqui juros e amortização da dívida, vamos ver um pouco mais sobre isso, a questão dos juros, né? E investimento é este aqui, certo? Então é o menorzinho aí. Depois vamos olhar com mais detalhe também o investimento. Então outras despesas correntes aquelas que eu falei, tá? Também encargos financeiros dos depósitos judiciais, vou falar um pouco mais sobre isso. E IP Saúde dos servidores públicos. Desagregando as despesas. Então a gente nota, assim, um primeiro ponto, sim, né, que é a questão previdenciária aqui, né? A gente tem um problema sério na nossa previdência, tá? Dos servidores públicos do Estado, é um problema bastante sério. Depois eu volto a essa questão. A educação está em queda em termos relativos aqui, não é? Vamos voltar a essa questão também. Então é isso que chama atenção aqui nesse primeiro momento. Receitas e despesas, a gente pode dizer que elas andam relativamente par e passo. Alguns momentos as despesas estão um pouco acima, quase todos, na verdade, tem déficit, isso não é incomum, digamos. Nos últimos anos, em relação, derivado da crise, né, as receitas fiscais são altamente procíclicas, tá certo? Ou seja, é um ciclo econômico acaba derrubando receitas fiscais e no Rio Grande do Sul não foi diferente. Então, uma queda brutal da receita, como fica bem nítido aqui, tá? Que acontece em momentos de crise, certo? Isso aconteceu em todos os níveis, no federal também, certo? Que o resultado primário nos últimos anos tem um histórico negativo, teve um momento aqui com a lei de responsabilidade fiscal e também com o crescimento econômico que houve nesse período aqui, principalmente a partir de 2004 até 2012, mais ou menos, em que teve um crescimento econômico maior, isso significa que a receita fiscal aumenta, tá? E também aqui uma restrição fiscal por parte da federação, a lei de responsabilidade fiscal que passou a vigorar em 2001, foi apertando cada vez mais as despesas, né? Bom, então existe um mito, não é, de que as contas públicas do Estado do Rio Grande do Sul estão gringoladas porque tem muito servidor público, não é? Então a gente olha aqui, esse aqui é do que a gente fez, o número de servidores públicos no Estado do Rio Grande do Sul desde 1991 até 2020 e também a relação servidores públicos em relação à população, tá? Então o número de servidores públicos são essas barras, que tem uma trajetória clara de queda, tá certo? Sai de um patamar de mais de 200 mil servidores públicos para em torno de 130 mil. E no momento em que a população está crescendo. Não é? Aliás, as barras são em relação à população e a linha é o número de servidores, tá? Então, assim, há uma redução clara aqui, né? Tá, alguns momentos de elevação, mas assim, ou estabilidade, mas uma tendência aqui de queda, certo? Que se destaca aqui principalmente o governo
Brito aqui, que teve uma queda muito grande do número de servidores, e também no governo Sartori, que houve uma queda muito grande do número de servidores, não é? Aqui em 2020 houve uma elevação do número de servidores, tá? Depois de um tempão caindo aí desde 2013. O governo Tarso, né, tem uma informação que era corrigida na época que houve uma elevação muito grande do número de servidores, mas a gente observa, na verdade, uma estabilidade, tá? Enfim, então, na verdade, é uma queda, né, do número de servidores públicos que a gente nota. E onde estão esses servidores? São principalmente policiais e professores, tá? Então, esses são o grosso dos servidores públicos do Estado, é isso, tá? Aqui, eu tenho esse dado desagregado, vou mostrar aqui. Bom, aqui está a tabela, né, que a gente nota, mas eu tenho até um mais recente aqui, né, que eu vou atualizando isso aqui no meu computador, que a gente nota aqui, né, uma redução, né, aqui pegando também fundações, autarquias e administração direta, todos os poderes e tal. Aqui está esse eixo aqui, né, uma redução do número de servidores públicos, tá, desde a década de 90 aí, vem reduzindo, com destaque para os últimos anos, não é? E aí em 2020 uma elevação, né? Que aí é principalmente policiais, alguns professores e também no judiciário, tá? Mas que mesmo assim está no mesmo patamar de 2018, né? Que vinha numa trajetória de queda, comparando aqui para 2015, que tinha 165 mil, agora 148 mil, em todos os níveis, tá? Então, uma queda, tá? Só que o número de inativos vem numa crescente. Então, esse é um dos dramas, né? O número de inativos aqui sai de um patamar de 70 mil e pensionistas 48, né? Pensionistas até uma certa estabilidade, uma leve queda, 46, e inativos 162 mil, não, 175 mil em 2020, tá? Então, de 70 mil para 175 mil. Então, na verdade, esse é o maior problema, certo? Esse é o maior problema, né? Não é porque tem muito servidor, porque está inquieta. Não é porque ganham muito, a gente vai ver os salários, não são elevados. É porque tem muitos aposentados, tá? Então vamos problematizar um pouquinho mais depois disso aqui. Então pega as despesas aqui do Estado, não é? Segurança pública 30%, coloca no agregado aqui educação chega a 60%, coloca aqui autarquias e fundações chega a 73%, coloca outros poderes 87%, e despesas de custeio, transferências para municípios e tal, já está em 100%. Então o Estado tem pouquíssima margem de manobra, tá? É uma situação realmente delicada. Em contextos de crise, isso se acentua, tá? Então, aqui em número índice, o que aconteceu com os servidores? Então, há uma queda, aqui com a distinção por nível de poder, tá? Uma queda do poder executivo, que é o principal poder mais representativo, né? Que pega educação, segurança, principalmente, mas também saúde, né? Uma queda, tá certo? Do número de servidores. Uma queda também na administração indireta, não é? Que é autarquias e fundações, tá? Por exemplo, FASE, né, que é para socioeducativo para menores, a FPE, que cuida de pessoas, Fundação de Proteção Especial, pessoas abandonadas e crianças, órfãos e idosos. O Ministério Público tem um crescimento bastante expressivo no número de servidores, praticamente dobra, tá? Embora sejam poucos servidores, teve um crescimento grande. E o Poder Judiciário, que tem autonomia, ambos, né, também numa leve tendência de queda, o Poder de aumento e o Poder Legislativo queda, tá? Então, assim, o que nós temos aqui? Aqui, ativos, inativos e pensionistas no agregado. Nós temos um problema muito sério com o número de inativos, né? Que é uma crescente, tá certo? Então, esse é um dos nossos problemas, tá? Sérios aí que nós temos, que felizmente no estado do Rio Grande do Sul as pessoas vivem muito, não é?
dentre eles os servidores públicos, tá? E aí nós tínhamos regras, no passado, regras que no passado eram benevolentes, tá? Que existe um mito aí de que o servidor público é tudo privilegiado, né? Mas no passado era, de fato, né? Já houve uma série de reformas, eu sempre falo isso, né? Ao longo do tempo, tanto no nível federal quanto no nível estadual, que foram corrigindo essas distorções e que atualmente os servidores públicos ingressantes eles têm basicamente os mesmos direitos que o do setor privado, tá? Que os salários têm um teto, que é o teto do INSS, né? Tem contribuição, contribui mais e tal. Então isso foi sendo corrigido ao longo do tempo, só que tem muita gente que se aposentou com regras outras antigas, né? E, enfim, policiais e professores se aposentavam muito jovens, né? E o grosso dos servidores do estado, dos estados, né? Dos entes estaduais, e no caso do Rio Grande do Sul não é diferente, são professores e policiais que se aposentavam cedo, que viviam muito, e no caso do Rio Grande do Sul viviam mais, tá? Então isso gerou um problema previdenciário sério, indiscutível, tá? Bom, atualmente já foi corrigido o salário, já foi corrigido a questão de paridade, de integralidade e também de tempo de serviço. Isso aí já foi ajustado, tá? Então nós temos, só que isso demora décadas aí para ter essa transição, né? Tá? Então, assim, o número de servidores ativos está em queda, tá? E o número de servidores inativos está em alta já há algum tempo e nos últimos anos isso se agravou, né? Com destaque aqui para o setor de educação, né? Que é esse vermelho aqui, uma queda do número de professores, né? Que se destaca principalmente aqui no governo Sartori, caiu muito, né? Que não houve concurso. Aliás, o último concurso foi de 2013, tá? E o resto tudo temporário. Então, a queda expressiva do número de servidores públicos, ou de outra forma, a gente está tendo uma redução grande da educação do Estado, mas há também, né, preciso destacar, a transição demográfica, né, que cada vez menos jovens do Estado e uma demanda declinante, inclusive, de servidores, de matrículas de ensino. Né? Então, menos ingresso de alunos também. Né? Tá? Então, isso está em processo aí no Estado do Rio Grande do Sul já há algum tempo. Tá? Aqui a distribuição dos salários, não é? O poder executivo representa quase 90% dos servidores, os salários são 76%, são salários relativamente mais baixos, tá? Então, tem lá naquele estudo que eu citei ali, né? Os salários médios, mas professores ganham pouco, como a gente sabe, média de R$ 2.500, R$ 3.000. Policiais ganham um pouco mais, mas sobretudo Polícia Civil, mas também não é nenhuma fortuna, né? Quer dizer, afinal de contas, estão arriscando suas vidas, né? Enfim, essa questão é sempre bastante delicada, né? Mas tem aqui o número de os salários, né? O salário médio aqui, deixa eu ver. Enfim, eu tenho nesse estudo aqui que eu fiz em 2016 com o João, os salários, né? Que agora não, de cabeça assim não vou lembrar, mas está lá aqui, né? Média salarial dos servidores ativos, né? Assembleia 11.000, Aquidade 2016, Brigada 6.300, Fundações 7.000, Justiça Militar 12.000, Ministério Público 16.000, Polícia Civil 9.800, Secretaria de Educação, professores, né, 2.500, Saúde 6.400, Tribunal de Contas 19.000 e Tribunal de Justiça 12.000. Tá? Então, isso é um problema sério que nós temos no Brasil de forma geral, que é uma distorção salarial dos poderes executivo e legislativo, são os salários distorsivos, né? E o primo pobre é o executivo, que é o principal poder, né? Que afinal de contas ele que presta grande parte dos serviços aí. Então, assim, o Poder Judiciário representa 4,2% dos servidores e os salários são 10%. É claro que não estou desfazendo digamos, do trabalho dos juízes, que também, afinal de contas, deve receber ameaça e tudo, etc, né, e que é difícil ser juiz, que é responsabilidade, que é um poder, né, mas que, ao mesmo tempo, o nível salarial é distorcido com a realidade brasileira. O Brasil é um país pobre, ponto, tá? Então, isso aí é uma coisa que precisa de correção no Brasil de forma geral, e no estado do Rio Grande do Sul não é diferente. A relação de ativos e inativos é declinante, tá? Então tem cada vez mais
inativos e cada vez menos ativos, o que torna a relação menor do que 1, né, e com trajetória declinante desde a década de 90. Então, não é porque o estado do Rio Grande do Sul tem muitos servidores, isso é uma mentira, né? Na verdade, há uma queda da estrutura estatal já há algumas décadas, tá? Então, já há pelo menos 30 anos aí tem uma queda dos servidores públicos do Estado, enquanto a população está aumentando. E onde estão esses servidores? Educação e segurança, tá? Então, só que os ativos numa elevação, tá? Então, como eu falei aqui, né? Existem vários elementos, tá? Então, quando a gente vai vendo um pouco mais fundo, a gente vai ver que a explicação não é simplista, né? Existem muitos fatores. O estado do Rio Grande do Sul é um estado que criou uma estrutura burocrática, foi um dos primeiros estados a constituir uma estrutura burocrática mais sólida, né? Ainda na década de 30 do século XX, por Vargas, né? Pelos positivistas e tal, né? Em 1891, o Estado estabeleceu aposentadoria integral para servidores, né, coisa que não existe mais, tá certo? Que o pessoal fica batendo um espantalho aí no debate público. Isso já não existe mais, mas aqueles que se aposentaram nos regimes antigos têm direito, tá? Então, e tem gente aí que é aposentada que tem direito, não vou contestar, não vai contestar o direito já, mas para os novos servidores já não é mais assim, já há algum tempo, tá? Isso aí foi extinto em 2004, no caso do Rio Grande do Sul, certo? Então, só que essas reformas demoram um tempo para chegar nas contas públicas, são reformas de longo prazo, previdência é uma questão de uma vida inteira, então os impactos vão ser maiores a partir de 2024, da reforma de 2004, e depois da de 2004 teve várias outras, né? Teve reforma em 2004, teve reforma no governo Tarso, teve reforma no governo Sartori, teve reforma no governo Eduardo Leite, que demoram 20 anos aí para chegar esses efeitos nas contas públicas, tá? Os policiais e professores, como eu falei, tinham aposentadorias precoces, a reforma de 2020 alterou isso, né, que aconteceu no final de 2019, 2020 alterou. No passado, os servidores públicos não tinham contribuição previdenciária, mas isso foi também sendo corrigido ao longo do tempo, não é? Há um crescimento da contribuição dos servidores públicos, que saiu de um patamar de 7,6% em 2002 e hoje, com a reforma de 2019, com alíquotas progressivas até 22% do salário, tá? Então, quer dizer, como eu falei, né? Existiam absurdos, né? Que não existem mais e que estão em processo de correção de diversas formas, tanto com a redução do teto, com o fim da paridade, da integralidade, né? Estabelecimento de um teto que é paritário com o INSS, se a pessoa quer receber mais de aposentadoria tem que contribuir mais, alteração do tempo de serviço e aumento das alíquotas também, tá? Então, aqueles que se aposentaram com salários elevados no passado, ou que se aposentaram com direitos, salários estratosféricos, né? Foi estabelecido aqui, no final de 2019, né? Uma alíquota progressiva a partir do salário mínimo, tá? Mesmo para aposentados. Então, uma alíquota de 7,5% para quem ganha acima de um salário mínimo, progressivamente até 22% para quem ganha acima de 39 mil, tá? Então, que é o teto aí do serviço público, né? E isso vai vigorar enquanto houver déficit, tá? Que no caso vai ter para sempre, eu acho, devido ao próprio perfil demográfico e etc, etc. Tá? Então, isso aqui teve um impacto nas contas públicas considerável, tá? Que vai sentir o efeito aí ao longo do tempo. Então, o Rio Grande do Sul é um estado que tem mais inativos, né? Então, aqui o custo da Previdência em relação à receita corrente líquida de diversos estados. O estado do Rio Grande do Sul se destaca aí, né, nesse sentido, pelos motivos que eu já tratei, de previdência e de direitos antigos, né, e de uma estruturação burocrática bem antes, né, que eu estava falando ali, sei lá, o Vargas, que foi governador, né, estabeleceu uma série de órgãos, enfim, vários governos que tiveram
no passado, que valorizava o serviço público, uma visão aí desenvolvimentista e tal, a importância do Estado, que, aliás, ajuda a explicar o desenvolvimento relativo maior do Rio Grande do Sul, porque, afinal de contas, foi instituído uma série de órgãos e empresas que contribuíram para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Não à toa temos um nível de renda per capita relativamente superior ao resto do Brasil, mas que teve um custo também, e com salários que eram integrais no passado e que, bom, tá aí o resultado um pouco, tá? Nós temos um problema sério, né? Quer dizer, os estados que têm maiores problemas nas contas públicas é Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Aqui, no caso, o quadro da Previdência Estadual, a receita, despesa e o déficit, né? A receita em as barras azul, a receita a barra vermelha e o déficit a linha azul claro, tá? É claro que aqui pega o ano de 2017, que foi um ano de recessão, vinha de uma recessão de 2015, 2016, não se recuperou, né? Então isso significa redução da receita, mas também há uma redução do número de servidores públicos, o que vai gerar também redução da receita. Afinal de contas, os servidores contribuem também uma parte do seu salário para a Previdência, que é em fundo de repartição simples, ou seja, é a origem dos recursos, menos servidores públicos, menos ingresso de recursos previdenciários, tá? Então, tem todo esse quadro conjuntural que ajuda a explicar o nosso problema gravíssimo aí da Previdência, tá? Bom, além disso, tem outras questões que é preciso aí aprofundar, né? Que é do próprio Pacto Federativo, tá? Então, a instituição da Constituição de 1988, ela aumentou aí a repartição do bolo tributário para os municípios, tá? Então, os municípios que reclamam bastante, mas, na verdade, eles são os maiores beneficiados aí em termos de arrecadação na Federação Brasileira, tá? Aqui a gente observa um gráfico com uma história desde a década de 60, uma elevação aqui, né, da participação do bolo tributário dos municípios, que recebem transferência de estados e recebem da União, embora eles não tenham tanta autonomia legislativa, e a arrecadação dos municípios, ela é propriamente ditos com impostos próprios, é relativamente baixa, mas eles recebem muitas transferências de estados e da União, tá? A União, ela instituiu outros impostos, tributos aí, que muitos não eram repartidos, como a COFINS, a CID, que até passou a ser, mas outras contribuições da CPMF no passado que não eram repartidos com estados e municípios. Então, isso, na prática, o que eu quero dizer aqui é que houve uma redução da participação dos estados, né, no bolo tributário, tá? Esses sim são os grandes perdedores do federalismo. Além disso, existe uma forma de redistribuição dos recursos da União, que é o Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. O Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, ele tem uma regra que visa reduzir as desigualdades nacionais, que são amplas, para evitar problemas outros de migração e tudo. Bom, que eu debati lá no vídeo lá do federalismo, tá? Então, os municípios mais ricos, eles recebem relativamente menos para balancear essa questão distributiva regional, tá? O Rio Grande do Sul é um estado relativamente rico na federação, tem um dos maiores níveis de renda per capita, tá entre os estados os 5 mais ricos, né? Em termos de PIB, em termos de PIB per capita. Isso significa que é um dos estados que recebe menos, em termos proporcionais, do fundo de participação dos estados. Então, o fundo de participação dos estados, no caso do Rio Grande do Sul, vem em queda, tá? Há uma redução da participação dos estados e há uma redução das transferências da União, principalmente aqui após 2008, devido a essa questão que eu falei do nosso Pacto Federativo, tá? Então, todos esses problemas e mais outros que eu queria tratar também, assim, o Estado do Rio Grande do Sul se utilizou muito no passado de financiamento do chamado imposto inflacionário. Então, na época da inflação, né, os estados, todos os níveis de governo, no caso do Rio Grande do Sul era diferente, financiavam com artifícios, com mecanismos aí
como, por exemplo, a própria inflação. Então, como, né? Como a arrecadação tem vinculação com a venda de produtos, à medida que os preços aumentam, né, a arrecadação do governo aumenta na mesma proporção, tá? Então, digamos assim, a receita é indexada com um nível de preços, né? E a despesa não, né? Então, a despesa, no caso, as principais despesas, que é salário dos servidores, né? Mas também custeio, o governo postergava despesas e recebia receitas, né, atualizadas, né, e postergava despesas. Então, o governo se financiava em parte com a própria inflação. Tá? Isso deixou de acontecer com a estabilização de preços no Brasil, em 94. Tá? Então, deixou de ser um mecanismo. O governo, os governos, depois eu vou falar um pouco mais da dívida, tá? Logo a seguir, aí tem a questão da dívida, e foi utilizado também muita venda de patrimônio, né? Quer dizer, o governo Brito privatizou aqui o investimento público do Estado, tá? O governo Brito privatizou bastante, né? E aí pôde aumentar o nível de investimento. O que é investimento? É construção de estradas, né, melhorias dos colégios, dos prédios, dos hospitais, enfim, né, a formação bruta de capital fixo, né, que no caso do Rio Grande do Sul é um espaço minúsculo, né, porque as despesas são muito rígidas, né, que grande parte das despesas do Estado são os servidores públicos, tá? Afinal de contas, o Estado presta serviços e serviços é gente, e gente tem que receber salário, tá? Então, que é o quê? Policiais e professores, ok? Em grande parte. Bom, então, assim, houve uma série de momentos em que o Estado aumentou o ICMS, né, como, por exemplo, no governo Brito, no governo Rigoto, no governo Sartori, e nesses momentos até conseguiu aumentar um pouco o investimento, endividamento, operações de crédito, que eu vou falar, ou venda de ações do Banrisul, privatizações de forma geral, de forma direta, aqui no governo Ieda, que conseguiu investir um pouco em estradas e tal, né? Mas a gente tem uma trajetória declinante de investimento público, tá? Bom, queria falar então aqui da dívida, tá? Que a dívida é um caminhão de coisa para falar, já fiz uma recomendação lá no relatório da dívida e tal. Bom, vamos lá. No passado, os estados emitiam títulos, né, de dívida pública. Eles podiam se financiar com taxas de juros maiores do que os da União, é claro, porque o risco é maior. E, bom, né, um dos elementos aí do processo de estabilização de preços do Brasil foi o fim, então, da permissão dos entes subnacionais de emitir títulos para que isso ficasse centralizado na União. Então, os estados pararam de emitir títulos, tá? Então, o Estado do Rio Grande do Sul se financiou muito com endividamento também no passado, isso deixou de acontecer por imposição legal, tá? E aqui nós temos um problema sério, tá? Que eu sempre gosto de salientar isso aqui, porque é algo realmente importante que aconteceu no nosso endividamento. A gente observa por esse gráfico, que está deflacionado, que o endividamento mais do que dobrou aqui em poucos anos, né? O que aconteceu aqui, tá certo? Aqui foi em grande parte, foi o Plano Real, tá? O Plano Real estabilizou preços, e só que ao mesmo tempo ele utilizou para isso política monetária, né, que ou seja, a taxa de juros que foi para a lua, né, foi na estratosfera nesse momento aqui do Plano Real. Bom, como os governos tinham títulos que eram, claro, vinculados à taxa de juros, né, então a taxa de juros no overnight, né, nessa época aqui, gigantescos, né, então juros excessivos, com a elevação aqui da taxa de juros no início do Plano Real, aumentou muito o endividamento. Tá? Então, quer dizer, não é porque o Estado gastou no passado e agora tem que pagar. Essa história não está completa, não. Muito da nossa dívida tem relação com a política econômica, né? Que é a elevação da taxa de juros, tá? A taxa de juros alta que foi praticada no Brasil durante vários períodos. Não vou discutir isso, os motivos, se foi bom ou se foi ruim, mas o fato concreto é que isso impactou na dívida
tanto dos estados quanto da União. Então, parte da dívida é explicada pela própria política econômica, né? No caso aqui, houve uma duplicação do volume da dívida sem investimentos públicos, né? Não foi para gastar, foi uma reprodução da dívida pela dívida. E tem outra coisa aqui também, tá, que eu queria tratar, que é o seguinte, olha, essa dívida aqui, ela foi estabelecida o seguinte, aqui foi repactuada essa dívida dos estados, né? Que foi ali 96, 97. E os estados, então, deixaram de emitir títulos e passaram a dever para a União. Esse contrato era 6% de juro real, mais IGPDI, tá? Em um contrato de 30 anos, com o Estado cobrindo aí 13% da receita corrente líquida, tá? Bom, nessa época aqui, a inflação na lua, né, como eu falei, 6% real, até que não era tão ruim. Só que, atualmente, a taxa de juros já está bem mais baixa, né? O juro nominal está em 2%, e o real está negativo, né? Mas é até um caso excepcional, mas assim... então, assim, acabou que ficou bastante oneroso. Além disso, era vinculado ao GPDI. O IGPDI é um índice que tem uma influência cambial grande. Então, quando altera a taxa de câmbio, isso vai alterar na dívida dos estados que estavam vinculados ao GPDI, tá? O que é um erro, é claro. Então, houve uma desvalorização aqui em 99, grande, não é? Com o abandono da alteração da política monetária, uma desvalorização grande em 99. Teve também em 2002, vários momentos de desvalorização. Isso impactou na dívida dos estados, e no caso do Rio Grande do Sul impactou, né? De forma indireta, através do GPDI. Então, quer dizer, a política cambial também impactou o nível de dívida do Estado. Não foi uma gastança, foi a política econômica, que o Estado não tem ingerência sobre isso, tá? Então, isso aconteceu, né? Então, além disso, é uma dívida alta, com taxa de juros alta, né? Então, o que aconteceu aqui é que o Estado pagou, né? Um valor expressivo, 13% da receita corrente líquida, e a dívida aumentou, né? Então, aqui, tudo atualizado em 98, saldo devedor, em termos constantes, né? O saldo devedor era de 35 bilhões, o Estado pagou 28 bilhões, e aqui, em 2014, tá? Que é quando foi feito esse estudo aqui, devia 46. Então, devia 35, pagou 28 e devia 46 ali, né? Então, pagou, e a dívida aumentou, tá? Então, é um problema sério isso aqui, tá? Ela disse, não, mas é porque o Estado gastou muito no passado. Já expliquei que não é bem assim essa história, né? Tem muito da política econômica aqui, inclusive taxa de juros altas, né? Que é praticado no Brasil aí de vários tempos, tá? Bom, então o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado muito endividado. Né? Está ali, tem indicador, às vezes está em primeiro, às vezes está em segundo, às vezes está em terceiro, mas é um dos estados mais endividados da federação. A dívida consolidada, né, no geral aqui, 73 bilhões, tá? Em novembro de 2019, sendo que 63% com a União, depois eu desagrego isso aqui. Tem dívidas de precatórios, de 15 bilhões, né, que isso aí, eu como fui servidor do Estado, sei muito bem qual é a origem. Né? Você teve um determinado ano lá que eu tinha, enfim, trabalhei bastante, me dediquei bastante, tive direito à promoção, o Estado simplesmente não pagou. Né? E não me concedeu, tá? E depois me pagou muito tempo depois, quando eu saí, quando eu pedi demissão. Claro, cinema correção, termos nominais e tal. Então é por isso que, né? Por isso que tem esse precatório aqui para pagar, tá? Porque o Estado pedala muito e faz muita coisa legal, né? Como foi o caso comigo, né? Simplesmente não pagou o que eu tinha direito, né? E depois pagou sem atualização, sem nada. Na prática pagou menos, né? Então o Estado faz esse tipo de coisa, né? E aí tem esses precatórios. Né? Bueno, além disso, quando já estava esgoelado ali, que eu não tinha mais utilizado depósito, já tinha aumentado o ICMS, já tinha aumentado a alíquota dos servidores públicos, já tinha reduzido os direitos dos servidores públicos, já tinha feito de tudo, né? Bom, não tinha mais prerrogativa para se endividar, já estava esgoelado.
o Estado passou a sacar dos depósitos judiciais, que é um dinheiro privado, né? Que o Estado começou a sacar e deve 10 bilhões dos depósitos judiciais, é um dinheiro privado, tá? Esse dinheiro não é público. E que o Estado remunera com taxa de juros que não é tão baixa, tá? Além disso, tem a questão do piso do magistério, que é uma briga judicial aí de 34 bilhões e restos a pagar de 14 bilhões que o governo vai pedalando, tá? Então, é uma situação grave, né? Uma situação crítica, inegável, né? Aqui, além disso, né, o Estado do Rio Grande do Sul entrou na justiça contra a União, nessas coisas, e tem uma liminar, né, que está valendo e que não está pagando a dívida, né, desde 2016. Então a dívida não está pagando, que dá uma folga aí para o Estado pagar suas contas, mas ao mesmo tempo a dívida está aumentando, né? Além de ela já aumentava sozinha sem pagar, então está aumentando mais, né? Deixou de pagar em 2016, está sem pagar aí. Então a dívida está crescente, tá? Aqui o desagregado da dívida, que é do relatório lá. Então, boa parte da nossa dívida é com a União, daquele contratão que eu falei, de 97, e também do PROES, que é do Banrisul. 86% da dívida está nesses pontos aí, né? Tem uma dívida externa também com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, né? Mas que é um percentual bem menor. A dívida externa é indexada à moeda estrangeira. Se tem uma desvalorização, isso aumenta a dívida automaticamente, como foi o caso de 2020, que teve uma desvalorização da moeda nacional, isso aumentou a dívida, tá? Esse é o risco cambial aí que tem na dívida externa, mas geralmente essas dívidas são com taxas de juros bem mais baixas, né? Que é a vantagem aí. Bom, então o Estado do Rio Grande do Sul, existe um limite de endividamento da lei de responsabilidade fiscal, que é 200% da receita corrente líquida. O Estado do Rio Grande do Sul está ali, né, extrapolando o limite, tá? Tendo até um período ali de maior crescimento econômico ficou abaixo, mas embora uma trajetória decrescente, já teve até quase 300% da dívida consolidada com relação à receita corrente líquida, tá? Atualmente está em torno de 220% essa relação, tá? Então, tá esguelado. Tá mais do que o limite de responsabilidade fiscal, né? Então, aqui, nesse dado de 2017, o Estado do Rio Grande do Sul acima, né, do endividamento permitido, né, que é 200%. O Rio Grande do Sul, aqui nesse indicador, é o estado mais endividado, mas também Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, né, que tem problemas mais sérios, sobretudo esses três aqui, né, são estados endividados. Os outros eu não vou entrar nos motivos, outros estados da federação, principalmente os estados mais jovens aqui, Amapá e tal, né, Roraima, estados mais recentes, com baixo nível de endividamento, que as previdenciárias muito mais sadias, até porque não tem tantos servidores aposentados. Bom, então assim, tem que repactuar essa dívida é uma excrescência, né, tipo, o Brasil, o Rio Grande do Sul pagou para o Brasil, pagou um montão e a dívida só aumenta, tá? Então, isso está relacionado com o próprio nível de taxa de juros, que é alto, tudo isso que eu já falei, tá? Então, também não quer dizer aquilo que o pessoal fala que a União está nos roubando, né? Também não chegamos a tanto, é uma questão um pouco mais profunda, como a gente viu. Mas o fato é que começou a ter uma renegociação em 2014, houve uma correção aqui da dívida, que era GPDI mais 6%, passou a IPCA mais 4%, tá? Em 2016, aqui a Lei Complementar 156, né, que aboliu os 13%, e estendeu o prazo por mais 20 anos, era um contrato que era a princípio de 30 anos, que foi estabelecido em 97, né, ou seja, ia ser extinto aí em 2027, né? É isso? E, bom, na 2027 a dívida não vai ter sido paga, foi estendido até 2048, foi estabelecido também que se chegar lá em 2048 com dívida, essa dívida está liquidada, né? Não fica resíduo. Que era um dos problemas, né? Por que acontecia? Receita corrente líquida, o limite de pagamento era X lá, mas tipo, determinado a 13% da receita corrente líquida. E o Rio Grande do Sul acabava pagando esses 13% da receita corrente líquida, que não era suficiente para reduzir o nível de endividamento. Então, bom, né, a situação delicada.
Bueno, aí o regime de recuperação fiscal, que começou a ser negociado em 2017, que não foi concluído, tá? Que tem problemas também, mas que estabelece uma carência de 3 anos prorrogável por mais 3 anos. Geraria uma folga fiscal aí de aproximadamente 9,8 bilhões, tá? Bueno, para o Estado, né? Mas ao mesmo tempo empurra com a barriga, né? Então fica um tempo sem pagar, 3 ou 6 anos, mais provavelmente 6 anos, né? Porque até lá a situação vai estar ruim ainda. E só que empurra para frente, né? O problema, tá? Ao mesmo tempo impõe um ajuste fiscal aí, uma reforma da previdência, né? Que já foram feitas várias, eu já falei. Privatizações, que algumas já estão em processo aí e tal, né? O Estado já vem privatizando já há bastante tempo, né? Várias empresas já foram privatizadas. Já houve reformas da Previdência, o número de servidores públicos vem caindo, né? E no caso aí dos professores estão com o salário congelado aí já há um tempão, ou seja, redução do salário real, né? E aumento da alíquota dos servidores, enfim, o negócio é complexo, né? Mas tem outras questões aí que ainda não entrei, vamos lá. E aqui, esse regime de recuperação, ele impõe também um congelamento do número de servidores e também dos salários, né? Só que é um pouco dramático, por quê? Porque o Estado do Rio Grande do Sul vem em queda no número de servidores já há muitos anos, né? Ou seja, existe uma defasagem de servidores públicos, de policiais principalmente, né? No Estado do Rio Grande do Sul, que tem uma queda do número de policiais, tá? Então você vai pegar esse número de servidores e vai congelar. Pensa, não, mas que bom, vai diminuir a burocracia. Bom, vai ser professores e policiais, tá? Então, né, você pega, tá caindo assim há décadas, né, sobretudo nos últimos anos, caindo esses servidores. Você vai congelar o número de servidores, né, você tem um subestado aí, né, um estado mínimo, né, e que vai se estender por um tempo, né? Mas que bom. Bom, são professores e policiais, tá? Então, 80% é isso aí. E aí eu queria entrar nesse capítulo aqui, que é a questão das desonerações, né? E da guerra fiscal e tal, né? Que, bom, o estado do Rio Grande do Sul é um estado que entrou na guerra fiscal para valer, sobretudo na década de 90, que guerra fiscal é briga, né? Por, por, por atração de investimento, com desonerações entre os estados. Quem abdica mais, quem renuncia mais, acaba atraindo empresas e tal. E teve essa briga grande aí, na década de 90, principalmente, mas que continua. E o estado do Rio Grande do Sul abdicou de muita receita, né? Tá? E aqui é uma relação de desoneração sobre a arrecadação total, né? Que chega no patamar de 30% e crescente, certo? De desonerações. O estado do Rio Grande do Sul desponta ali como um dos estados que mais renuncia a receita, tá? Que é outra questão relevante aí, não podemos esquecer, né? Houve uma série de renúncias de receita, então não é porque gastou demais no passado e agora tem que pagar, né? Teve muita renúncia fiscal, né? Teve muita renúncia fiscal que o Estado fez. O Estado é um dos estados que mais tem renúncia fiscal do Brasil, o Estado do Rio Grande do Sul, atrás aí de Amazonas, de Goiás, Santa Catarina, e às vezes aparece um outro estado ali na frente também, mas depende do indicador, depende do ano, mas está ali entre os 5 primeiros, tá? E bom, aí tem esse estudo aí que eu recomendei lá no início, que faz um estudo sobre o impacto, né? Que existia muita escassez, né, de indicador, de estudo, de pesquisa sobre o impacto econômico das exonerações fiscais na receita, no orçamento, no emprego. Não, mas eu estou reduzindo o imposto, mas estou aumentando o investimento, emprego e no futuro a arrecadação. Bom, é preciso fazer uma análise aí, e essa análise é feita pela Secretaria da Fazenda, mostrou que os resultados não são tão positivos assim, tá? Então, houve um aumento do subsídio aqui está a relação subsídio em relação ao PIB, sobretudo na década de 90, que eu falei aqui, né? Que é um momento ali, aquela época lá do governo Brito e tal, da GM, da Ford, toda aquela polêmica que teve, uma série de renúncias fiscais, né? Então, houve um aumento aqui, né, de 94 até 99, governo Brito, das renúncias fiscais, que mais ou menos se mantiveram com uma leve tendência de alta, né? Tá? E nos últimos anos até caíram um pouco, tá? Então,
o que aquele estudo mostra, né? Então, tá lá o estudo, que pode ser, são 90 páginas, né? Mas eu selecionei alguns textos. A análise dos incentivos fiscais aos empreendimentos produtivos via crédito presumido demonstrou, com a base da matriz insumo-produto da economia gaúcha, que raramente os benefícios fiscais se pagam no sentido de gerarem um efeito multiplicador que produza um ganho de arrecadação que se aproxime de seu custo. Tá? Então, ali é um estudo com relação à variação da produção, não é? Quanto seria necessária a variação da produção para que houvesse uma compensação em relação à redução de impostos arrecadados, e uma grande parte dos setores, ali é desagregado por setor, né, o estudo apresenta, não compensa. Né? Os que tiveram melhor desempenho foram o setor de biocombustíveis e máquinas e equipamentos. Tá? E ali é possível dizer que a hipótese central desse relatório, aquele que eu citei no início, é que os incentivos fiscais foram determinantes para o desenvolvimento de alguns setores, como de biocombustíveis, mas, no geral, não é possível atestar que produzam um impacto positivo e estatisticamente significativo sobre o faturamento, a receita potencial e o emprego dos grupos de empresas beneficiadas. Em média, nenhum dos setores teve desempenho suficiente para compensar os benefícios. Então, aquele estudo lá já era alguns estudos com relação a tanto nacional quanto internacionalmente e agora regionalmente, tem indicado que não vale a pena fazer desoneração fiscal para atrair investimento. Né? O impacto não se paga. Tá certo? Eu tenho uma redução de receita que não é compensada pelo aumento de investimento, emprego, efeito multiplicador, etc, etc. Bom, é isso que os estudos têm demonstrado, aí, tanto na literatura internacional quanto na literatura nacional e agora local, tá? Esse estudo aí de 2020. Então, esse é outro problema aí que tem que ser tratado aí, né? Tá? Aqui o comparativo da renúncia fiscal de diversos estados, né? O estado do Rio Grande do Sul se destaca. Aqui está a relação, não está a relação do valor total com relação à arrecadação total, né? Mas está só o percentual. Enfim, está um percentual um pouco diferente, com uma conta um pouquinho diferente. Mas aqui o Rio Grande do Sul aparece com 19, tá? Sei lá, Santa Catarina 21, alguns estados mais aqui, Mato Grosso do Sul 25, 26, Goiás 32, né? Amazonas se destaca também com 41, por causa da Zona Franca, mas o estado aqui está entre os maiores, né, como eu falei antes, certo? Entre os que praticam maior renúncia fiscal do ICMS, que é a principal receita do estado, aí, quase 90% da arrecadação do estado é ICMS. Aqui esse outro estudo aqui, que mostra um efeito que é isso, né? Esse estudo que eu falei de 2020 é o estudo mais completo que foi feito nesse tema, que também não tinha muito dado, era complicado, mas que agora estão vindo à tona, né? Inclusive, o Ministério Público de Contas entrou com uma ação para que esses dados viessem à tona, porque é um gasto, tá certo? Isso aqui é um gasto chamado gasto tributário, é o Estado que está pagando, né, para empresas investirem, teoricamente, tirarem emprego, tá? E tem que avaliar, teve resultado ou não, né? Gerou emprego ou não? Trouxe investimento, trouxe crescimento? Os estudos estão mostrando que não, né, que não compensa, tá? Então aqui uma série de exonerações que estão descritas com geração de emprego muito pequeno, né? 10 empregos aqui na Gerdau, né? Enfim, e uma renúncia fiscal importante, tá certo? Com custo relativo de emprego, né? Que às vezes fica realmente é isso que os estudos mostram, né? Acabam que não se pagam, tá? Bom, tem um outro problema que está sempre presente aí, que é a questão da Lei Candir, tá? A Lei Candir é uma lei de 96, que passou a valer em 97, em que houve uma desoneração dos produtos primários e semi-elaborados do ICMS, uma lei federal, e que a federação, no caso a União, iria compensar os estados, tá? O estado do Rio Grande do Sul é um dos estados mais exportadores, que mais exporta, e exporta muitos produtos primários, sobretudo agropecuários, né? Com destaque para soja, mas outros também, fumo e tal.
E produtos semi-elaborados, como couro. Bom, esses produtos são desonerados e isso aí seria compensado para a União, só que isso não tem sido feito, né, a contento. Só que, claro, o contexto também mudou, isso aqui é uma questão polêmica, né? Porque na época em que, na década de 90, havia uma escassez de divisas, né, de dólares, e aí houve essa lei aqui para tentar aumentar as exportações para que o Brasil não quebrasse, né? Que é quando quebra mesmo, é quando falta dólares, tá? Que foi o que aconteceu algumas vezes na nossa história, inclusive anos depois, aqui em 98, 99 aconteceu. Então houve essa lei para tentar aumentar as exportações, tá? E aí a União ia compensar os estados. Só que o contexto mudou muito de lá para cá, em 2003 ali, 2005 principalmente até 2012, né? Teve um boom assim de exportações. O Brasil exportou um monte, no caso do Rio Grande do Sul exportou um monte de soja. E aí, bom, né? Isso aí deveria ser compensado, essa desoneração, e aí a União não compensou a contento, e bom, tá, ficou essa polêmica aqui, que entre 96 e 2015 houve desoneração de 53 bilhões, né? E a compensação da União foi de 13 bilhões. Então a União não tem compensado, porque o contexto também mudou muito, né? Que as exportações saltaram, né? E aí, bom, aí existe essa discussão, né? Que aí tem gente que diz que é uma causa perdida, que não adianta, outros dizem que tem que cobrar, né? Enfim, é uma polêmica. O fato concreto é que existe uma lei que diz que a União ia compensar e não compensou tudo, tá? E aí, uma das cláusulas lá do regime de recuperação fiscal é que o Estado não cobraria essa lei Candir, as perdas da lei Candir. Então, o Estado deve um monte para a União, só que a União também deve para o Estado, né, por causa das perdas da lei Candir. Só que não foi uma receita que a União ganhou, né? Então, é uma polêmica aí, tá? Que eu nem vou entrar. Existe essa polêmica, tá? Que é as perdas da lei Candir, tá? Bom, então eu queria falar mais um problematizador ainda, para explicar o diagnóstico, né, do Estado do Rio Grande do Sul, é que com a abertura econômica que houve e a constituição do Mercosul, né, na década de 90 ali, o Estado do Rio Grande do Sul é muito próximo, né, de estado do Uruguai e da Argentina, né, que tem um perfil produtivo próximo ao nosso, né, parecido, tá certo? Quer dizer, produtos primários e tal, trigo, soja, carne, leite, tudo isso, né? E eles são muito competitivos, né? Então, à medida que houve a abertura comercial e integração do Mercosul, o Rio Grande do Sul perdeu, né, em termos relativos, a competitividade, né, dentro do Brasil, em comparação à Argentina e Uruguai. Você ganham competidores grandes, né, para produtos primários internamente, né? Então isso prejudicou um pouco a economia rio-grandense, né? E também tem a questão cambial, né, que é uma discussão ampla aí, que é de política econômica, durante longo período aí do Plano Real marcado pela valorização da moeda nacional, tá, grande parte do tempo, o que faz com que a indústria perca competitividade, as exportações percam competitividade, que é uma discussão outra, ampla aí, de desindustrialização, etc, etc. Mas o fato concreto é que isso impacta muito o Rio Grande do Sul, que é um estado que tem um perfil, que tinha até, vim perdendo, né, mas que tem um parque fabril relevante também, né? Não apenas no setor primário, mas tem um parque fabril relevante, e que foi perdendo competitividade relativa com relação aí a questão cambial e as relações internacionais, né? Quer dizer, o comércio internacional, a abertura econômica fez com que o Estado perdesse competitividade, ingressasse aqui uma série de produtos competidores e tal, etc. Setor de calçados aí, que é um caso aí que perdeu competitividade para a produção asiática, era um setor exportador e com a variação cambial, com a valorização cambial, né, essa indústria aí, têxtil, coreiro calçadista e coreiro calçadista e outros, bom, né, perderam competitividade, isso nos afeta, é uma questão que é de política econômica, que é nacional, tá? Então, assim, moral da história, né? É, o discurso de que o Estado gastou demais e agora tem que pagar a conta é simplório, é rasteiro e é, né, tá, não é bem assim essa história, tá?
Tem vários fatores que explicam aqui. O discurso de que o Estado está inchado também é errado, simplesmente porque há uma redução do número de servidores públicos há 3 décadas, tá certo? E os salários congelados nos últimos anos, até com redução do salário real, tem um problema previdenciário, então assim, o furo é mais embaixo, tá? Teve o fim do imposto inflacionário, que eu falei, teve a crise da dívida dos estados e todo o impacto da política econômica, da política monetária, da política cambial sobre a dívida dos estados, que aumentou. Tem a questão da Lei Candir, que ali o dado era de 2015, mas que atualizando passa de 50 bilhões essa perda. Teve uma série de desonerações e isenções fiscais que são crescentes desde a década de 60 e que se mostra que não tem um impacto a contento, tá certo? Que houve mais redução da arrecadação do que crescimento econômico de investimento e emprego. Tem a redução das transferências da União, não é? Que vem numa crescente devido à questão federativa que eu falei, da fundação do Fundo de Participação dos estados relativamente mais ricos recebem menos, que é o caso do Rio Grande do Sul. Teve uma questão da Constituição de 88 que reduziu o bolo tributário, né, dos estados, dos entes estaduais, e não ficou muito claro assim algumas questões com relação a serviços. Tem outra questão também que eu não falei, que os estados, eles teoricamente no ensino são responsáveis apenas pelo ensino médio, e o estado do Rio Grande do Sul tem uma ampla cobertura de ensino fundamental, que seria responsabilidade dos municípios. Então é uma questão aí do federalismo brasileiro, que não tem problemas a ser resolvidos, inclusive de competências, que não está muito claro, né? O estado do Rio Grande do Sul teve uma alta cobertura de ensino já há algum tempo, não é? O que é uma coisa positiva, é claro, mas isso, bom, essas pessoas trabalharam, se aposentaram e agora estão aposentadas, né? Então o número de professores aposentados é enorme, é muito maior do que o número de professores na ativa. Isso é um problema sério, né? E essas pessoas até não têm salários altos, mas são muitos. Então, é um problema que está aí, que não tem uma solução fácil. Além disso, as pessoas vivem bastante, o que é uma coisa boa, é claro, né? E tem toda essa questão que eu falei da competição, da concorrência, da política cambial, né? Do Mercosul, e da perda relativa que o Estado teve. Então, assim, mais uma vez, o furo é muito mais embaixo, tá? Então, como solucionar isso aqui tudo? Bom, não sei, muito difícil, né? O Estado do Rio Grande do Sul está numa situação muito delicada, né? É claro que crescimento econômico vai aumentar a receita, né? Então, parte da retração, da piora fiscal do Rio Grande do Sul nos últimos anos tem relação com a retração econômica, não é gastança, tá certo? Muito pelo contrário, está reduzindo o número de servidores, está reduzindo a renda real desses servidores, está aumentando a contribuição previdenciária desses servidores, mas a crise fiscal se agrava, tá? Tem que renegociar a dívida, é claro, essa dívida se tornou um problemão, né, que é o maior, é o mais grave. Nós temos 2 problemas seríssimos, que é a previdência e a dívida, né? E mais as desonerações fiscais. Então é aí que está o problema, né? Desonerações, previdência e a dívida. Esses são os 3 principais problemas, tá? A gente tinha que fazer uma reforma tributária que acabasse com a guerra fiscal, que os estados parassem de competir de quem abre mais mão da receita e quem se lasca mais, né? Que o estado do Rio Grande do Sul entrou com pintura de guerra na década de 90 nessa discussão, e, bom, o impacto também está aí, né? Retração da receita. Então não é meramente gastança, teve redução da receita, senhor, não é? Bom, o Estado tem que ver aí, tem que ver o Pacto Federativo, tem que ver onde ele atua, ele não atua. Isso é algo que já vem reduzindo bastante nos últimos anos, que é uma discussão ampla, né, que envolve a Assembleia, que envolve o governo, que envolve a população, tem que ser pactuado democraticamente, não em gabinete, né? É uma discussão relevante. Tem a questão dos gastos excessivos que a gente tem com poderes ricos, que é o Ministério Público, Legislativo e Judiciário, que, bom, sinceramente, os valores que esses salários dos servidores assim, não tem, sabe? Não é justificável moralmente, não é justificável economicamente, não está relacionado com o nosso nível de desenvolvimento, o salário desses servidores. Existem formas de corrigir isso com alíquotas, com congelamento do salário, com redução do percentual dos poderes, aí no caso é PEC, né, mudança de Constituição, tanto no nível federal quanto estadual, do percentual desses poderes. Isso é uma coisa que precisa ser corrigida, tá?
Enfim, então essa discussão aí do Rio Grande do Sul, tá? Rever desonerações também, que é algo que está numa crescente aí, afinal de contas, os estudos mostram que não tem tido impacto, então, né, tem que rever, tem que repactuar. Privatizações e concessões, que é algo que tem acontecido, né, de empresas, tá em processo, a CE está sendo privatizada, outras empresas aí, concessão de estradas, etc., isso tem acontecido. Mas, assim, o Estado do Rio Grande do Sul não tem como não fazer uma repactuação, ele vai precisar de ajuda federal, isso aí não tem jeito, né? A gente está numa situação extremamente delicada, agravante, não dá para explicar que é meramente culpa do Estado que gastou demais, essa história não é verdadeira, né? Tem questões que são nacionais, como a Lei Candir, com a política cambial, com a política monetária, como a questão da dívida pública, a integração internacional, competição com o Mercosul, são questões que o Estado não tem gerência, que afetaram as contas públicas do Estado do Rio Grande do Sul, né, a proibição de emissão de dívida, enfim, um monte de coisas que a gente vive numa união e a união vai ter que nos ajudar, né, não tem escapatória, tá, vai ter que ter uma ajuda federal. Então é isso, tá? Aqui estão as principais referências, além daquelas que eu apresentei no início. É uma discussão candente que está sempre na mídia. Eu aprendi muito dessa discussão aqui, porque a mídia já deu 800 entrevistas sobre isso. Há uma demanda grande sobre esses temas, né? Tem incentivo que se estude mais, que se aprofunde, que se pesquise. Afinal de contas, é um tema importante e que vai continuar presente aí no debate gaúcho nos próximos períodos.